Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que aumentam os rumores de Geraldo Alckmin disputar o Senado pelo estado de São Paulo, e isso está provocando aí pânico nos bolsonaristas, já que o plano de Bolsonaro é eleger 2 senadores lá no estado, e o Alckmin, como muitos sabem, tem ali uma aprovação muito grande por parte da população por conta do período em que ele foi governador do estado. Eu vou trazer detalhes sobre isso. E olha, o pastor Silas Malafaia, de novo, delirou e deu uma declaração desconectada da realidade, só querendo encher o saco, dar chilique. Não se deu ao trabalho de ler o que está escrito nas matérias que estão sendo divulgadas aí sobre o Moraes ter pedido para a PGR se manifestar sobre um pedido de prisão preventiva para Bolsonaro. E lá vem o Malafaia de encher o saco. Negócio aí da manifestação deles lá. Tenha santa paciência, pastor. Tenha vergonha na cara. Vamos falar isso também, porque ele sabe, mas fica querendo inflamar a base para ver se vai mais gente no ato, né? Já que Rio de Janeiro foi um fracasso, uma vergonha para eles. Vamos explicar tudo aqui, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Dedãozinho pra cima, manda um joinha, não custa nada. Mas se não gostar, vai que você é fã do Malafaia, manda um joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, o vice-presidente, quem diria, né? O Alckmin, vice-presidente do Lula, está sendo cotado para o governo de São Paulo, mas mais um pouco para o Senado. Muitos apontam uma possível dobradinha, o Haddad disputando o governo e o Alckmin disputando o Senado nas eleições de 2026, e isso tem preocupado o núcleo bolsonarista, principalmente pela proximidade histórica do Alckmin com o ministro do STF, Moraes. Aqui vai dizer uma matéria: lideranças bolsonaristas ligaram alerta em relação a uma possível candidatura do atual vice-presidente Alckmin ao Senado por São Paulo nas eleições de 2026. Nos bastidores, bolsonaristas avaliam que, mesmo após a aliança com Lula, Alckmin teria chances de vitória, em razão de seu recall no estado, o qual governou por 3 vezes, no sentido de que ele é lembrado. Então, fala lá, Alckmin, as pessoas lembram e às vezes fazem uma relação positiva e querem votar. Diz aqui que a candidatura de Alckmin, na avaliação de aliados de Bolsonaro, põe em risco o plano do ex-presidente de eleger pessoas ligadas a ele para as 2 vagas de senador em São Paulo em 2026. Bolsonaristas avaliam que, no Senado, Alckmin atuaria para blindar o ministro do STF, Moraes. Os dois têm boa relação. Moraes já foi secretário do governo Alckmin em São Paulo. Como a coluna já noticiou, Bolsonaro tem um acordo com o governador Tarcísio Freitas para a eleição ao Senado por São Paulo em 2026. O acerto prevê que cada um indica um nome para a chapa de senador. Muitos apontam que o nome de Jair seria o do Eduardo Bolsonaro. O nome do Tarcísio aí é uma incógnita, até porque o Tarcísio vai ouvir muito ali o Kassab. Para desespero dos bolsonaristas, Kassab exerce uma influência muito grande sobre o governador de São Paulo. Aí outros falam que o Derrit, atual secretário de Segurança Pública do Estado, seria candidato ao Senado. Então, são nomes, né, a gente observa até agora, nada bons para o Senado Federal. Então é isso aí que a gente tem em relação a essa especulação. O Alckmin tem surpreendido muita gente pela sua lealdade ao presidente Lula, e é cotado então para o Senado, mas já tem aparecido também em algumas pesquisas para a presidência da República. William, mas o Lula vai abrir mão? Não sei, né? Mas as pesquisas colocam lá. O Lula tem aparecido muito mal nas pesquisas. Em praticamente todas ele aparece atrás do Bolsonaro quando o nome do ex-presidente é colocado. Ex-presidente que está inelegível, não pode disputar as eleições de 2026 e não vai conseguir reverter as condenações que tem no TSE. E aí vai ser quem? Se o Lula não for, um exemplo. Porque o Lula pode chegar e falar, não quero, estou cansado, 80 anos... já fiz o que tinha que fazer, ganhei 3 eleições, governei o país, agora não quero. Vou colocar aqui, vou indicar o sucessor. Quem seria? O Haddad está muito mal nas pesquisas. A população, das pesquisas que saem, não está satisfeita com a condução na economia, e o Haddad é ministro da Fazenda. É o Haddad
com a bênção do Lula, quem conduz a economia. Então também é bom lembrar, porque não dá para culpar só o ministro. O ministro está lá e continua lá porque o Lula, que é o presidente, quer. Então o Lula vai indicar um ministro que nesse momento, pode ser que ele consiga melhorar, nesse momento está muito mal avaliado pela população brasileira. E aí indicaria quem? Simone Tebet? Não, Simone Tebet não é assim tão confiável, eu acho, para ser candidato. O PT não vai confiar em ninguém que não seja do PT. Tem isso também, né? Quando é que o PT apoiou outro nome que não fosse do próprio partido? Nunca. Nunca. Desde que o partido foi fundado em 89, Lula disputou. Naquelas eleições, o nome mais forte da esquerda era do Brizola, que poderia ter derrotado o Collor no segundo turno, mas o Lula quis ser e foi, era um direito dele. Depois, em 94, Lula, 98, Lula. 2002, Lula vence. 2006, reeleição. 2010, ele colocou a Dilma para ser candidata e venceu. 2014, Dilma de novo. 2018, o Lula quis ser candidato, mas estava preso, não podia. Aí colocou o Haddad. Naquela campanha, o nome mais forte para derrotar Bolsonaro era o de Ciro Gomes, que o PT se recusou a apoiar, e dali para cá o Ciro Gomes rompeu de vez com o PT. Até aquela eleição, o Ciro tinha uma esperança. Eu acho que ele achou, não, agora o PT vai me apoiar. Mas não apoiou, e aí Bolsonaro venceu, e em 2022 o Lula voltou. Então o PT nunca apoiou nenhum nome para disputar a presidência da República. Então, que não fosse do partido. Vai acontecer em 2026? Duvido. Então, se o Alckmin quiser ser candidato, não vai para o PT. Ele está no PSB. E aí o Alckmin vai rachar com o PT agora, que ele é vice do Lula. Então, me parece que essa disposição dele aqui em disputar o Senado faz mais sentido do que a presidência, embora, dependendo do cenário do ano que vem, aí talvez o PT, pela primeira vez, abra mão de colocar o nome do próprio partido para disputar a presidência, a conferir. E se o Alckmin for para o Senado, é um nome muito forte, sim, e é um dos favoritos para se eleger, o que seria ruim para o bolsonarismo, e se é ruim para o bolsonarismo, a gente comemora. Bom, pessoal, o Malafaia deu um chilique danado em relação à consulta do Moraes com a PGR sobre prisão preventiva de Bolsonaro. Eu vou ler para vocês aqui para ver como é que o Malafaia não é bobo. Ele sabe que o que o Moraes fez foi só cumprir um protocolo. Mas aí vai encher o saco e criar ladainha e fazer barulho em cima disso. Diz aqui, a matéria que o pastor Malafaia afirma que haverá uma manifestação pela anistia dos envolvidos no 8 de janeiro, independentemente da autorização do ministro Moraes. O religioso faz referência ao fato de Moraes ter determinado que a PGR se manifeste sobre a necessidade de aplicar medidas cautelares a Bolsonaro para restringir sua atuação em novas convocações que possam incitar atos antidemocráticos. Vamos explicar aqui que essas determinações fazem parte. Vamos ver que não, na solicitação à PGR, Moraes não menciona diretamente o ato previsto para o próximo domingo. No documento revelado por esta coluna, o ministro também pede que a PGR opine sobre a necessidade de prisão preventiva para garantir ordem pública. As determinações, vejam só, fazem parte de uma notícia-crime protocolada contra Bolsonaro por 2 advogados que sustentam que o ex-presidente busca obstruir a justiça ao convocar manifestações pela anistia. Aí, em vez do Malafaia se dar o trabalho de buscar entender como que a coisa funciona, como é que é todo o processo, não. Enche o saco. O fato é o seguinte, toda notícia-crime recebida pelo Supremo ativa um pedido de manifestação da PGR. Então o que o Moraes fez foi cumprir o que tinha que ser feito. Então chegou a notícia-crime, o Moraes não pode simplesmente não encaminhar. Então o Moraes vai lá, manda para a PGR se manifestar. E ela vai se manifestar contrária à prisão preventiva. Isso já foi dito nos bastidores, que os ministros do STF e a PGR não vê motivo para prisão preventiva, etc. e tal. O que o Moraes faz então é só cumprir um rito normalzinho, tranquilo. Zero encheção de saco deveria ter, mas aí o Malafaia vai lá e faz o seguinte: haverá ato pela anistia, com ou sem autorização de Moraes. Se não puder haver trio elétrico, iremos todos para a Avenida Paulista com uma fita na boca. Imagina centenas de milhares de pessoas assim? Vai ser pior do que ele imaginava. Aqui eu tenho que rir dos centenas de milhares. Então vai ter mais de 200 mil pessoas, o Malafaia? Vai ter as 400 mil que teve lá em Copacabana, que na verdade foram um pouco menos de 19 mil pessoas?
bem menos do que vocês já levaram em outros atos. Então essa estratégia do Malafaia aqui é só para criar. Eu estava em um grupo de zap aqui que nem bolsonarista é. E o pessoal já divulgando. Ai, mas o Moraes já tá pedindo a PGR. Vamos ler, clica aí, não vamos ficar só na manchete, não. Vamos ler um pouquinho a matéria que está dizendo lá. Então é lamentável a postura do Malafaia, mas faz parte da estratégia e o marketing deles para ver se não passa vergonha como passaram lá. E o próprio Malafaia depois foi querer justificar. E eu falei pro Bolsonaro que o carioca não acorda tarde no domingo, ainda mais se tiver praia. Aí eles reconheceram que o negócio falou, pô, mas pra fora pegaram a fotinha da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com uma vergonha também, né? 400 mil pessoas, eles sabem que não teve isso. Nunca, nem aqui nem na China. Gente, eu fico por aqui. Quem puder, espalha o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.